Boa noite mais uma vez, irmãos. Nós agora vamos então encerrar aqui a nossa meditação e vamos aqui então refletir nas últimas palavras de Davi no Salmo 139, como nós estamos fazendo até agora. Então eu falei do tanto que Deus conhece Davi, do verso de 1 até o verso 6, do verso 7 até o verso 12 eu falei o tanto que Deus está presente na vida de Davi. E do verso de número 13 até o verso 18 eu falei o tanto que Deus cuidou de Davi. Reforço aos irmãos que esses cuidados de Deus, esse conhecimento de Deus, essa presença de Deus, esses cuidados de Deus também são verdadeiros na nossa vida. Você precisa olhar para o Salmo, interpretar o Salmo, mas esse Salmo precisa ser seu. Você precisa entender que Deus também atuou assim, e tem atuado e vai atuar ao longo da sua vida. É claro que nós temos que tomar um cuidado, que cada pessoa é uma pessoa, e a maneira que Deus vai trabalhar com uma não quer dizer que vai trabalhar com a mesma. Mas o objetivo final é o mesmo. Sempre lembrando disso, o objetivo final é o mesmo, a glória de Deus, e nós desfrutarmos dessa glória de Deus por toda a eternidade. Então, o que Deus faz, então, primeiramente é para a glória dele, e naturalmente ele nos impulsiona a viver para a glória dele também, diante dessas verdades reveladas, e naturalmente nós então desfrutamos desta glória de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, ao longo da nossa vida e depois por toda a eternidade. Então esse é o fim maior de todos nós. Então nós vamos terminar então, a partir do verso número 19, que diz assim, olha, no Salmo 139. Tomara Deus desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias, ou malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esses últimos versos demonstram para nós algo importante. Demonstra o desejo de Davi, demonstra qual é a posição que Davi tem, e também demonstra a preocupação de Davi diante de Deus. Primeiramente, ele demonstra o sentimento que Davi tem. Ele diz assim, olha, tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos, ou do perverso, apartai-vos de mim, pois homens de sangue. Eles se rebelam insidenciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Veja que Davi, ele não tinha prazer em homens ímpios, homens pecadores, que falavam contra Deus, maliciosamente contra Deus, falsamente contra Deus, ou maquinavam coisas contra Deus e as suas obras. Então, ele está demonstrando no coração dele que há um sentimento que ele repudia, há algo no mundo que ele tem aversão disso, que ele não gosta, e ele vai dizer que tem ódio consumado por isso. Então, Davi não está escondendo de Deus o que vai no coração dele. Então nós podemos ver aqui que há pessoas que Davi não tinha prazer de estar junto delas. E quem eram essas pessoas aí? Ele diz, tomaram a Deus desse cabo do perverso. Aqui, alguns autores dizem que como se fosse uma oração imprecatória, Davi está pedindo para Deus matar os perversos, porque eles pecam contra Deus e pecam contra aqueles que fazem o mal, né? Contra aqueles que amam a Deus e querem glorificar o Senhor. Então Davi pede a morte deles, que Deus desse cabo é pedir a morte. Isso aqui é uma oração imprecatória, como Paulo fez lá no Novo Testamento, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala que maldito seja aquele que pregar o evangelho que vai além do meu, né? Seja anátema. Então ali é um pedido imprecatório, que ele diz, ele pede a Deus que se alguém viesse pregando o evangelho diferente do que ele já pregou, que então fosse maldito, fosse um anátema diante de Deus. Então nós vemos essas orações imprecatórias
em grande parte no Salmo, né? Mas também vemos em outras narrativas homens santos de Deus pedindo justiça da parte de Deus com relação aos ímpios. Então, Davi não esconde do que ele não gostava diante de Deus. Ele diz, olha, eu não gosto do perverso, eu não gosto do ímpio. Né? Aí no verso número 20 ele diz, eles rebelam silenciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. E veja que não era nem tanto eles serem inimigos de Davi. Davi tinha ódio deles porque eles eram inimigos de Deus. Isso aqui é interessante. Davi não gostava deles e se irritava com eles e pede a Deus para que Deus dê cabo deles por causa do próprio Deus. Aqui é um homem que chega numa maturidade cristã muito elevada, irmãos. Ele não chegou na perfeição, até porque nós não chegamos à perfeição aqui, mas a maturidade espiritual de Davi aqui é bem grande, porque a tristeza do coração dele, o ódio produzido do coração dele, é fruto de alguém que está pecando constantemente contra Deus e tentando atrapalhar os planos de Deus. É claro que Davi sabia que o ímpio não tem poder para fazer isso, de atrapalhar os planos de Deus, mas a maneira desdenhosa, maliciosa, covarde, mentirosa, falsa, caluniadora que um ímpio muitas vezes lidava com as coisas do Senhor, e pode ser que sejam pessoas que estivessem muito perto de Davi, né? Isso provocou em Davi profunda ira e também profunda tristeza, coisa que nós não vemos muito hoje. Por exemplo, muitas vezes nós até nos sentimos incomodados quando irmãos começam a faltar na igreja, né? Não vai na escola dominical, não vai ao culto à noite, você fica, por que não veio? Aquele negócio todo, né? Ou muitas vezes não cumpre alguns atos religiosos, e veja bem, são importantes esses atos, desde que sejam usados de maneira correta. Mas nós muitas vezes não paramos para pensar se essas pessoas têm conhecimento de Deus. E se nós estamos preocupadas que elas de fato conheçam a Deus. Uma vez eu fui interrogado ou interpelado por um presbítero, né? Ele estava muito bravo porque estava acontecendo alguma coisa na igreja que ele não estava gostando muito. E ele então veio me procurar para conversar sobre o assunto. E dentro do assunto, não é aqui de Caldas Novas, viu? Mas em algumas das igrejas que eu já passei por isso. Então ele veio me interrogar e perguntar para mim, veja bem, eu acho que ele estava preocupado com o crente, sim. Não estou dizendo que ele não estava. Como presbítero ele veio saber o que está acontecendo, né? E ele veio me questionar sobre algumas ações ou algumas atitudes que alguns irmãos estavam tomando. E eu sei que dentro da conversa que nós estávamos lá tendo, um momento eu perguntei para ele assim, irmão, o irmão consegue definir para mim, ou explicar para mim o que é justificação pela fé? Ele ficou em silêncio e não sabia explicar isso. E eu falei, então, o irmão, com razão, por ser um oficial, está preocupado com a pessoa, mas a pessoa não está vindo em determinados momentos dos trabalhos da igreja, porque ela tem ocupações que a faz não vir, e eram ocupações legítimas. Ela tinha um problema com relação ao horário de trabalho. Era o patrão que definia lá. Tinha vezes que trabalhava de manhã, durante o dia, tinha vezes que tinha que trabalhar à noite, então quando coincidia isso, e principalmente no domingo, a pessoa não podia vir. Então há casos assim. E eu, quando perguntei para ele se ele conhecia sobre a justificação pela fé, ele não soube me responder. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. E vou dizer por que é preocupante. Você como um líder, você não tem a obrigação de saber tudo de maneira exaustiva, mas você tem a obrigação de saber o principal. E a maior tristeza que um líder deve ter no coração é quando pessoas negligenciam a Deus por livre e espontânea vontade. Que não é o caso da pessoa lá que eu citei, que não vou citar nomes, até porque não é o caso, né? Também não vou citar a igreja, não. Mas isso aconteceu. Então você tem pessoas que brigam por determinados detalhes, né? Não fez isso, não fez aquilo, não tem vindo e tal, mas jamais brigam ou ficam tristes ou preocupados se outros estão conhecendo de Deus ou não. Mas aqui Davi,
estava preocupado com o nome de Deus. Então, qual a atitude que Davi tem quando ele então sabe que Deus é o Deus que conhece ele plenamente, o Deus que está perto dele plenamente e o Deus que cuida dele plenamente? Primeiro, Davi desenvolveu um amor profundo por Deus. E diante de tudo aquilo que ele sabia que Deus fazia na vida dele e era para ele, isso provocava em Davi um certo ódio daqueles que negligenciavam e zombavam de Deus de maneira maliciosa, de maneira maldosa, caluniadora, irreverente da presença do Senhor. Então isso provocava provocou uma grande ira no coração de Davi, e Davi não está escondendo isso de Deus, ele está falando para Deus que é assim que ele se sentia. É assim que ele se sentia. A Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a sermos transparentes com Deus. Né? E Davi está sendo transparente com Deus aqui, nesse momento. Então ele está dizendo para Deus que está no coração dele. Ele não para aí. Ele diz aí no verso 21, ele fala assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Veja que toda a ira, toda aquela indisposição que Davi tinha para com os ímpios, é porque eles estavam contra Deus, eles aborreciam a Deus. Então, se eles irritavam a Deus, irritava Davi. Se eles entristeciam a Deus, entristecia Davi também. E Davi, então, se sentia irado com isso. Isso aqui, irmãos, é um grau de maturidade cristã muito grande. É uma pessoa que entendeu que Deus é para ele o bem mais precioso. Que Deus é aquilo que é mais importante para ele. Que está acima de qualquer coisa. Isso aqui é um nível de maturidade cristã importantíssima para a vida de um crente. E como é que você sabe que você está crescendo espiritualmente falando? É quando você começa a se magoar, se entristecer, ficar revoltado quando as pessoas falam contra Deus, se levantam contra Deus. Isso provoca no seu íntimo algo bastante intenso, que te faz você ficar com raiva de pessoas que não querem nada com Deus. Que faz você se entristecer profundamente de pessoas que não querem experimentar mais de Deus, conhecimento de Deus. Então, quando um crente chega nesse nível dos seus sentimentos brigarem com ele mesmo por causa de Deus, é porque o nível espiritual seu já está chegando num patamar muito alto de comunhão com Deus e de intimidade com Deus. E Davi não está escondendo isso de Deus, não. Eu até acredito que Davi vai confessar aqui, abrir seu coração para Deus e confessar a Deus, mas veja que ele está então dizendo, Senhor, que é por causa do teu nome, é por causa do Senhor que eu me sinto assim. Que esses sentimentos venham ao meu coração, por causa do Senhor, por causa do seu nome. É isso que Davi está falando para nós aqui. Você é um crente assim, meu irmão, que se entristece com aqueles que zombam de Deus? Você é um crente que chora por aqueles que desprezam o nome do Senhor? Você é um crente que se ira e até pede a morte de pessoas? E veja como é difícil falar isso, né? Mas por causa da glória de Deus? Você precisa pensar nisso, meu irmão, minha irmã, porque isso é sinal de maturidade cristã. É sinal de maturidade cristã. E de intimidade profunda com Deus. E é assim que Davi está reagindo diante do conhecimento de Deus, que Deus tinha dele. É assim que Davi reage diante da presença de Deus junto com ele. É assim que Davi reage diante do cuidado que Deus então tem para com ele em todo o tempo. E quando ele vê pessoas ofendendo Deus, isso provoca em Davi algo extraordinário. Você é um crente assim? Quando nós estivermos nesse nível, irmãos, é porque vamos dizer assim, que o nível de relacionamento nosso com Deus, de intimidade nossa com Deus, é bastante elevada. É bastante elevada. Deus tem que ser para nós o bem maior. Por causa de Deus, sim, nós temos que nos entristecer, ficarmos ferozes, irarmos quando temos pessoas pecando contra Deus, entristecer mesmo quando nós pecamos contra Deus. Por isso que lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram ali,
São pessoas que amam a Deus e não querem pecar contra Deus, mas no entanto sabem que são imperfeitas e que habitam no meio de pessoas imperfeitas e que constantemente vai ver pessoas pecando contra Deus e ele mesmo muitas vezes sendo tentado a pecar contra Deus e até muitas vezes pecando. Mas são pessoas que se entristecem profundamente por saber de quem Deus é, o que Deus tem feito na nossa vida, e mesmo assim não há um reconhecimento grandioso e adorador de Deus. Isso é intimidade com Deus, isso é conhecimento profundo de Deus, isso é experimentar profundamente de Deus. Você é um crente assim? Se você não é, você precisa se entristecer. Se você é um pai que olha para o seu filho e seu filho não gosta da Bíblia e está tudo normal, tem uma coisa errada você como um pai crente. Se você é um pai que olha para o seu filho e não percebe que seu filho ora, sua filha ora, sua mulher, e você continua normal, alguma coisa está errada com você. Se você é um pastor que não se preocupa em conhecer a Deus e ensinar o conhecimento de Deus para a sua igreja, e percebe que a sua igreja não é uma igreja de oração, que se consagra e está normal, então você não conhece a Deus ainda. E com certeza o alvo maior de sua vida não é Deus, é uma outra coisa, mas não é Deus. Se você é aquele pastor que é ovelha pé, que você não vai atrás dela e exorta ela a voltar para o rebanho e mostrando para ela que ela não pode pecar contra Deus, então você é um pastor que precisa pensar o seu ministério, porque talvez o seu amor a Deus não é tão grande assim e o seu conhecimento dele também não é tão grande. Se você é um membro que não tem prazer nas Escrituras, na oração, numa vida diária com Deus, você precisa pensar nisso. E não se entristece por causa disso. Talvez você que tem alguns pecados particulares e você está acostumado com eles, não os abandona e não se entristece por causa deles, alguma coisa está acontecendo no seu coração. Pode ser que o seu nível de comunhão com Deus não seja um nível do qual você tem pensado que é. Então você precisa pensar nisso como cristão, porque é essa a resposta que Davi está dando ao conhecimento que ele tem de Deus. Ele se irava, ele se entristecia, ele se aborrecia com aqueles que não amavam a Deus, e ele declara isso aqui no seu salmo. Agora, é claro que os nossos sentimentos eles podem estar misturados com o pecado. E aí o que a gente faz então? Veja o que Davi faz. Sabendo que Deus conhecia ele plenamente, sabia que Deus estava presente dele todo o tempo, sabendo que o próprio Deus cuidou dele, planejando tudo na vida dele, o que Davi faz? Ele diz aí no verso número 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: olha, Senhor, se eu pequei em dizer isso para o Senhor, e se a minha raiva, o meu ódio, a minha ira contra os inimigos ela é fruto de pecado do meu coração, então me perdoe, me sonde, olhe para o meu coração, o Senhor que cuida de mim, que me guia, então olhe para o meu coração, e sonda os meus pensamentos, porque o Senhor conhece a totalidade deles. E se eu estiver errado nesses pensamentos, se eu estiver errado nessas ações, ele diz, então me guie, Senhor, pelo caminho correto. Guia-me pelo caminho correto. Há momentos que nós nos iramos, irmãos, de maneira errada também. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós podemos nos aborrecer com pessoas, podemos nos irar com pessoas sem motivo, ou motivo talvez que não seja justo. Então nós temos que tomar cuidado disso. E estar sempre com o coração policiado por nós mesmos, para não sermos injustos com as pessoas muitas vezes. Por exemplo, tem horas que nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. Mas isso é impossível, porque cada um tem o seu ritmo de vida, seu estilo de vida, sua cultura de vida. Nós podemos ser semelhantes a Cristo. Cristo é o padrão para todo mundo, mas cada um tem o seu jeito de ser. E há momentos que nós ficamos com raiva das pessoas porque não são iguais a nós. Iguais a nós. Isso é pecado. Isso é arrogância. Você querer impor sobre a pessoa uma coisa que Deus não chamou ela para ser. Agora, é diferente. Se você imita a Cristo e quer que as pessoas te imitem, é diferente. Então nós podemos cometer esse tipo de injustiça. Devemos confessar a Deus e pedir perdão para Deus, nesse sentido. Então nós podemos fazer julgamentos errados das pessoas
E isso é um problema muito sério. Há pessoas que justificam as suas ações, os seus atos pelos seus temperamentos. Ah, eu sou assim, então, veja bem, isso é pecado também. O seu temperamento é uma bênção, não é maldição. Você precisa controlar ele. E você controla ele por meio do Espírito Santo. O fruto do Espírito, que é o domínio próprio, te dá para você a capacidade de controlar o seu temperamento. E você deve aprender isso. Mas jamais justificar que você fez ou deixou de fazer por causa do seu temperamento. O temperamento é uma bênção. Tem aqueles que são mais tranquilos, tem aqueles que são mais agitados, mas isso não é um problema quando é bem tratado o assunto. Os irmãos que são casados sabem disso. Tem maridos que são mais tranquilos, e mulheres são mais agitadas, e vice-versa. Mas quando nós entendemos claramente o porquê Deus fez isso, é porque um deve ajudar o outro. E não ficar jogando na cara do outro, então isso é pecado. Então a gente também deve tomar cuidado que isso não é glorificar a Deus. Isso não é ficar bravo em nome de Deus, não. Isso é muitas vezes orgulho, arrogância. E nós temos que aprender então a dizer para Deus: Senhor, olha, eu tenho esse problema no coração, eu preciso ser tratado disso, então guia-me pelo caminho certo. Nós podemos ofender pessoas e aí temos que procurar esses irmãos e pedir perdão para eles e pedir perdão a Deus também pela ofensa que foi feita. Então, o nosso coração tem que estar aberto diante do Senhor. E Davi, então, o que ele está pedindo? Que, ó, Senhor, se nesse desejo meu, se nessas intenções minhas, se esses sentimentos meus estão em desacordo com a tua vontade, então sonda-me, Senhor. Olhe para o meu coração. E guia-me, Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho direito. Então Davi quer ser um homem justo, um homem íntegro na presença de Deus. Então ele ora a Deus pedindo para que Deus então o conduza no caminho correto. Então, diante de Deus, irmãos, sendo um Deus que tem todo conhecimento, um Deus que está presente na nossa vida e interfere nela, um Deus que planejou tudo e está cuidando de nós, o que nós podemos fazer? Dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me guie. Como o Senhor tem tudo planejado, como o Senhor me conhece perfeitamente, como o Senhor está presente na minha vida, me guie, me conduza, administre a minha vida, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. E o crente então deve se submeter à vontade de Deus revelada nas Escrituras, para que isso então aconteça plenamente na sua vida. É por isso que sempre a ordem de Deus para o povo não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas medite na minha lei de dia e de noite. Se guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, fizerdes o que eu vos mando, as minhas bênçãos virão e te alcançarão. Então veja que é importante que nós lapidemos a nossa vida e pautemos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com os meus sentimentos, e não de acordo com o que eu acho que é certo, não, mas o que a Bíblia diz, e da maneira que ela então está dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa manifestação, ou dessa revelação de quem Deus é, o crente se submete assim ao Senhor, abrindo o seu coração e suplicando a Deus para que Deus então conduza-o de acordo com a vontade dele, e que o dirija pelo caminho eterno, pelo caminho da vida, o caminho que glorifica e o caminho que honre a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu encerro então essa meditação do Salmo 123, o Salmo 139. O meu desejo é que Deus fortaleça, Deus anime, Deus corrija, Deus edifique o coração dos irmãos, e que os irmãos se sintam seguros diante de Deus, e entendendo que Deus tem a totalidade da nossa vida nas mãos dele. Então os irmãos guardem no coração isso, os irmãos orem a Deus para que Deus trabalhe no coração dos irmãos, e lembre que esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que cuida de nós. Recomendo os irmãos então a se inscrever no canal, aí, a dar o seu like aí, clicando lá, dando o seu joinha, ou o seu dislike também, dando a sua negativa. Recomendo que os irmãos passem para outros esses vídeos. Como eu falei já no começo, não tenho feito para me vangloriar e nem para... Não, eu quero que as pessoas escutem, sejam salvas, esse é o meu desejo, que pessoas conheçam cada vez mais a Cristo e que a igreja seja edificada. E faça os seus comentários e pode colocar suas perguntas nos áudios aí, nos vídeos, e a gente vai tentar responder cada uma delas conforme for possível. Mas Deus abençoe os irmãos, Deus enriqueça o coração dos irmãos e Deus fortaleça os irmãos. Reafirmo a minha saudade dos irmãos
Quero estar logo junto com os irmãos, mas no momento é assim que Deus quer que nós vivamos, então vamos aguardar a vontade dele. E vamos continuar orando pelas nossas autoridades. São esses que Deus colocou aí, então é esses que nós vamos orar e pedir para que Deus então dê sabedoria, dê entendimento para que eles então cuidem da nação conforme a vontade de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. E um abraço a todos. Deus abençoe.